Está começando o programa PMMS em Ação, um programa que vai contar um pouco sobre a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, seu trabalho, suas histórias, projetos e valores. Eu sou a capitã Gabriela Fernandes e apresentarei o programa de hoje. E o tema do programa é o Novembro Azul, e o nosso entrevistado é o Tenente Médico Pedro Henrique Borba Leite, da Polícia Militar. Seja muito bem-vindo, Tenente Pedro. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar a todos os nossos telespectadores em nome dos novos médicos da Polícia e espero que eu possa contribuir com boas informações para todos. Pedro, o que é esse Novembro Azul? O Novembro Azul é uma campanha criada pela Sociedade Brasileira de Urologia já há muitos anos que visa conscientizar os homens a procurar um médico urologista. Isso se deve ao fato de que o câncer de próstata, muitas vezes ele é assintomático, né? A necessidade do rastreio para o diagnóstico e o tratamento precoce e o preconceito que existe com muitos homens em relação a ir ao urologista, né? Então, essa campanha foi criada pela Sociedade Brasileira de Urologia há muitos anos, foi incorporada às campanhas de políticas de saúde pública do SUS e agora também da saúde suplementar, dos convênios e em várias corporações e instituições, tanto públicas como privadas no Brasil afora. Indo nessa linha, o que faz um urologista? O urologista, ele é responsável pelo tratamento de doenças do aparelho urinário, masculino e feminino, certo? E também do aparelho reprodutor masculino. Então, a gente trata doenças relacionadas à bexiga, relacionadas à próstata, pênis e testículos. Somos cirurgiões dos rins, né? Então, tumores de rins, pedras nos rins. E se diferencia um pouco do nefrologista, por exemplo, que trata os rins também, mas mais com medicações, hemodiálise e essas outras coisas. Então, o urologista é um médico cirurgião que trata problemas urinários. Certo, acho bem importante, né, esclarecer esses aspectos. E agora falando especificamente sobre o Novembro Azul, o que é a próstata? A próstata, ela faz parte do sistema gênito-urinário masculino. Para a gente entender, a gente precisa entender como é que ele funciona. Nós temos a bexiga, né, que é o órgão que armazena a urina e também contrai e elimina a urina quando a gente vai fazer xixi. E logo embaixo da bexiga, a gente tem a próstata, que é responsável pela produção do líquidozinho branco que a gente tem no sêmen quando tem a ejaculação. Né? Poucas pessoas sabem, mas os testículos, eles só produzem o espermatozoide. O líquido seminal mesmo, ele é produzido pela próstata e pelas vesículas seminais. Então, como o homem, ele urina e ejacula pelo mesmo canal que é a uretra, a próstata e a bexiga, eles compartilham o mesmo canal. E por isso, algumas alterações na próstata podem levar a obstruções ou alterações no canal da urina e causar dificuldades miccionais, por exemplo, dificuldades para urinar. E o câncer de próstata, ele sempre causa algum sintoma? E se sim, que sintomas que o homem tem que ficar atento? Essa que é a grande questão. Na verdade, o câncer de próstata, na grande maioria das vezes, não causa nenhum sintoma. Né? Então, como eu disse, essa relação que existe entre a próstata e a bexiga, como eles são órgãos muito próximos, compartilham o mesmo canal, a maioria dos problemas prostáticos acabam causando dificuldades para urinar, ou dor para urinar, ou coisas desse tipo, dor para ejaculação. Porém, o câncer de próstata, ele é como se fosse um carocinho, uma verruga que nasce dentro da próstata, no meio da próstata, e muitas vezes essas verrugas, esses carocinhos são tão pequenos que eles não chegam a causar nenhum tipo de obstrução no canal urinário. Então, a grande maioria das pessoas que têm câncer de próstata não tem sintoma algum, né? Então, por isso que a gente acaba recomendando o rastreio de próstata a partir de 50 anos, né? Porque não dá para a gente esperar a pessoa apresentar sintomas para a gente fazer um diagnóstico de câncer de próstata. O que é bem diferente, por exemplo, do crescimento benigno da próstata, que ela é relacionada à idade, e com esse crescimento acaba causando dificuldades urinárias e não tem nada a ver com câncer. Então, qual seria a indicação, de quanto em quanto tempo que deveria procurar um urologista, o homem? Tá. O câncer de próstata, como eu disse, ele é assintomático, né? Então, assim, pela faixa etária, né, pela idade, a gente é recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia que a partir dos 50 anos
todos os homens façam o check-up anual. O check-up anual do câncer de próstata, ele é com o exame de sangue, que é o PSA. Através do nível de PSA, a gente consegue estimar um risco de estar apresentando um câncer de próstata inicial ou avançado, né? E pelo exame do toque retal, né? Muitas pessoas até se confundem, falam, mas o urologista que cuida da parte do intestino, do ânus? Não, na verdade é porque o intestino, o reto, ele acaba ficando muito próximo da próstata. E justamente ali na parte de trás da próstata, que é onde a gente consegue sentir a próstata com o dedo, a gente consegue sentir de repente algum carocinho que possa ser suspeito. E 80% dos cânceres de próstata dão justamente nessa face da próstata que está em contato direto com o reto, que é a porção final do intestino. Então, o toque retal associado ao PSA, um complementa o outro e aumenta a acurácia do rastreio, né? Então, a gente consegue detectar mais cânceres de próstata quando a gente faz os dois exames. Muitas pessoas acabam tendo vergonha ou acabam tendo algum tipo de preconceito em relação ao exame do toque. O exame do toque é super rápido, indolor. Eu posso dizer que um urologista experiente aí consegue fazer um exame de toque em 10 segundos, 15 segundos, e basicamente a gente só tem que realmente sentir se tem alguma presença de algum carocinho ou não. E que, se caso a pessoa realmente não deseje fazer o toque de jeito nenhum, que ele não deixe de ir no urologista por causa dessa vergonha. Porque no mínimo, a gente vai poder orientar, passar informações e, de repente, colher pelo menos o exame de sangue, e ao longo do tempo a gente pode ir conversando e tentar descobrir o benefício de fazer o exame do toque e, de repente, ver o que é o mais seguro. Mas, assim, não deixar de ir no urologista. Você não vai ser lá, a gente não vai chegar, mandar pôr a mão na parede, né? E agora não é assim que funciona. Ninguém vai fazer o toque obrigatoriamente, né? Mas que as pessoas não deixem de ir no urologista, fazer o rastreio. Se puderem fazer o exame de toque, melhor ainda, tá bom? Eu acho que foi muito importante essa informação que você deu, até porque existe um estigma muito grande no homem, muitas piadas internas, né, em rodas de conversa sobre esse assunto. Então chega em novembro, né, é um tabu realmente. É um tabu. Começa as piadinhas no corredores, né, e aí já marcou seu urologista. Então é bem importante. Acho que outro mito que é importante a gente quebrar seria mesmo que tem esse estigma que o urologista é só para homem. Então, como que funciona? Quem que o urologista atende? Então, o urologista, como eu disse, ele acaba atendendo todas as doenças do aparelho urinário, em pessoas de todas as idades. Então, por exemplo, crianças com fimose, crianças com infecção urinária, homens que desejam realizar cirurgia de vasectomia, por exemplo, para não ter mais filhos, pessoas com problemas de dores nos testículos, problemas nas próstatas, infecções urinárias, pedras nos rins, tumores nos rins que precisem de cirurgia. E todas essas doenças acometem, a maioria das doenças urológicas acometem os homens e as mulheres, porque são doenças dos rins e da bexiga. E tanto os homens quanto as mulheres têm rins e bexigas, né? Que acaba tendo também esse outro estereótipo de que o urologista é o ginecologista do homem, né? E, assim, isso não é necessariamente bem dessa forma. Então, assim, o homem também trata mulheres, principalmente os casos mais comuns são de infecções urinárias e pedras nos rins. Isso é o que a gente mais vê em mulheres, mas também podem ter também tumores, sangramento na urina, enfim, várias outras condições que também tem mulheres e crianças também, né? Não só os homens idosos, né, que vão no urologista. Eu acho também um assunto importante mostrar, então, que o urologista é um médico para a família inteira, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, desde a criança, a mulher, o homem. Então, assim, é outro estigma a ser quebrado. E voltando a esse assunto da urologia de uma forma geral, a gente perguntou aqui nos corredores do Comando Geral e foram levantados alguns assuntos que são curiosos, que eles gostariam de perguntar para o urologista. E um desses assuntos que foi apontado é a questão da fimose. Você pode explicar para a gente o que é a fimose, qual seria esse tratamento? A fimose, ela se trata da incapacidade da pessoa conseguir puxar a pelezinha que cobre a glande. Então, a fimose faz com que... O que é a fimose? A glande, então, ela é recoberta pelo prepúcio, que é aquele corinho que recobre a glande. Quando a gente não consegue retrair e expor a glande, isso é fimose, certo? Então, toda criança nasce com fimose. Toda criança nasce com fimose. E em torno de 50% das crianças
com 1 ano de idade já não tem mais fimose, isso se resolve naturalmente, sem nenhum tipo de massagem. 80% aos 2 anos, 90% aos 3 e aos 15 anos de idade, só 1% das pessoas ainda tem fimose, né? Mas algumas pessoas, se você pensar 1 para 100, se a gente pensar, por exemplo, no efetivo da polícia que tem 5 mil, deve ter pelo menos 50 pessoas que sofreram de fimose até a fase adulta. E muitas pessoas entram na adolescência, iniciam a fase sexual, não conseguem expor a glande e têm problemas, dificuldade, dor para ter relação sexual. Eu mesmo já vi vários casos de homens adultos, 20, 30, 35 anos, que sofreram com problema de fimose, sempre tendo dor para ter relação, às vezes já tinha até filho, e às vezes por falta de orientação, nunca procuraram um urologista para fazer um exame simples no pênis, que a gente conseguir ver se consegue retrair completamente o prepúcio. Então seria indicado que todas as pessoas que não conseguem retrair totalmente o prepúcio e expor completamente a glande, ou que estejam sentindo dor no pênis ao ter relação sexual, que também procurem uma avaliação com o urologista, né? Muito obrigada, Pedro. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa PMMS em Ação. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Homens com fatores de risco devem procurar o urologista aos 45 anos e a partir dos 50 anos, aqueles que não têm fatores de risco. Homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Estamos de volta com o programa PMMS em Ação e nesse segundo bloco continuaremos a nossa entrevista com o Tenente Médico Pedro Henrique Borba Leite, urologista da Polícia Militar. Tenente, qual que é a diferença entre o crescimento benigno da próstata, né, e o câncer propriamente dito? Muito bem. Então, todos os homens, eles apresentam um crescimento da próstata com a idade. Isso é próprio do envelhecimento, como, por exemplo, a presença de cabelos brancos. Todo homem vai ter cabelo branco com a idade e todo homem vai apresentar o crescimento da próstata com a idade, né? E como eu disse, a próstata e a bexiga elas são muito próximas e compartilham o mesmo canal. Quando a gente tem um crescimento da próstata, esse crescimento ele pode acabar, de certa forma, entupindo o canal da urina, causando dificuldade para a pessoa urinar. Só que isso não acontece em todas as pessoas, é como se fosse da mesma forma, vamos supor, cabelo branco. Se a gente pensar em pessoas com cabelo branco, tem pessoas com 30 anos que já está com o cabelo super branco e outros com 70 anos está cabelo tudo preto ainda. Próstata, a mesma coisa. Tem pessoas ali que com seus 40, 50 anos já tem uma próstata bem grande que atrapalha a pessoa para urinar. E tem outras pessoas que estão com 70, 80 anos e urinam normalmente e o crescimento muito pouca coisa, né? Então, quando a gente tem esse crescimento, né, o que acontece? A bexiga, ela na verdade ela é feita de músculo, né? E ela tem que espremer a urina para fora quando a gente faz. Então a bexiga ela acaba tendo que fazer muito esforço para poder eliminar a urina. Ao longo do tempo, a parede da bexiga vai ficando muito grossa e ela vai ficando muito irritada, apresentando contrações cada vez mais fortes e mais frequentes. Então é muito comum, por exemplo, que uma pessoa que tem um crescimento da próstata acorde várias vezes à noite para urinar. Quando vai urinar, a pessoa tem o jato urinário fraco, às vezes a pessoa vai no banheiro de hora em hora, às vezes, por exemplo, numa manhã a pessoa vai no banheiro 3, 4 vezes, não consegue nem viajar numa cidadezinha perto que tem que ter um posto de gasolina no meio para poder parar, né? Então, esses sintomas, normalmente, eles são associados ao crescimento benigno da próstata. Muito difícil a gente ter um câncer de próstata tão grande que cause esse tipo de obstrução na próstata. Então, sim, todas as pessoas que têm sintomas urinários, dificuldade para urinar, jato fraco, dificuldade para esvaziar completamente a bexiga, vão no banheiro várias vezes. Às vezes, algumas pessoas têm contrações tão fortes na bexiga que chega até a escapar um pouquinho na cueca. Muitos homens com crescimento na próstata vivem reclamando que estão sempre com a cueca meio molhada. Então, esses sintomas, a pessoa tem que procurar o urologista, porque isso é uma doença benigna, que causa um desconforto muito grande e tem bons tratamentos para a gente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Já o câncer de próstata não, o câncer de próstata ele é silencioso. O câncer de próstata, em geral, ele acaba não causando nenhum sintoma. Então, as pessoas que também não têm nenhum sintoma
também precisam procurar o urologista a partir dos 50 anos. E tem algumas ressalvas ainda. Alguns casos, algumas pessoas podem ter que procurar o urologista um pouco mais cedo. As pessoas da raça negra, por exemplo, é indicado que elas já iniciem o rastreio a partir dos 45 anos, porque elas têm uma taxa de prevalência de câncer de próstata bem mais elevada. Ou as pessoas que têm algum parente de primeiro grau, pai ou avô ou algum tio, né, que tenha tido câncer de próstata, que tenha sido uma idade pelo menos 10 anos mais novo do que o seu tio descobriu o câncer. Por exemplo, se eu tive um tio que teve um câncer de próstata com 52, idealmente você deve começar o rastreio a partir dos 42 já. Então essas que são as principais diferenças entre o crescimento da próstata e o câncer de próstata, que são duas coisas diferentes, mas que confunde bastante a maioria das pessoas, né? Tenente, e em relação às doenças sexualmente transmissíveis, elas também influenciam nesse funcionamento do trato urinário? Sim. As doenças sexualmente transmissíveis, elas são várias, né? E eles produzem vários tipos de lesões. Eu posso citar aqui as mais prevalentes, né? Por exemplo, as verrugas genitais são causadas pelo HPV, né? Então, quando a pessoa ela é exposta ao HPV, ela contrai esse HPV, isso pode ficar muitos anos latente no corpo da pessoa. Às vezes, quando a pessoa tinha 18 anos lá, pegou o HPV num carnaval da vida, e isso vai se manifestar só quando ele tem 30, 35 anos, porque teve uma baixa de imunidade ou algum tipo de microtrauma ali na região. No homem, o HPV ele acaba não causando nenhum tipo de problema mais sério, né? Você vê a verruga, o homem está ali tomando banho, ele já percebe que a verruga está ali. O problema é com a esposa, né? E isso foi até assunto do Outubro Rosa, né? Que é o mês de referência do ano passado, porque ela é sintomático na esposa. Então, as mulheres, a verruga do HPV fica dentro da vagina e alguém tem que olhar para ela e ver se tem alguma verruga. Porque se às vezes a mulher fica 2, 3, 5 anos sem ir no ginecologista, às vezes nasce uma verruga lá no colo do útero e essa verruga que vira o câncer do colo do útero. Então, não só tratar a verruga do homem, mas orientar a mulher. Que se o seu marido tem a verruga, que a mulher também tem que fazer, e essa é mais importante, o preventivo, todo ano, para olhar dentro e ver se tem alguma verruguinha para queimar. Outras doenças sexualmente transmissíveis bem prevalentes são as uretrites, né? Que tem a uretrite gonocócica, conhecida como gonorreia, e a uretrite por clamídia. Ela é caracterizada por ardência para urinar, e principalmente também pelo corrimento uretral, que é quando você espreme o pênis, acaba saindo algum líquidozinho branco ou transparente. Outras doenças como a sífilis, também é muito importante a gente reconhecer. Então a sífilis ela se caracteriza por úlceras que tem no pênis, que aparecem. Essas úlceras elas somem sozinhas depois de 10 dias, só que a pessoa fica com a sífilis latente, ela continua no corpo. E qual que é o grande problema da sífilis? O problema da sífilis é que o marido passa para a esposa, muitas vezes passa de maneira assintomática, a esposa nem fica sabendo que tem, e aí pode acabar atrapalhando uma eventual gravidez, de ter risco até para o neném, de contrair sífilis congênita, alguma coisa desse tipo. Então, sempre que a gente acaba descobrindo alguma doença sexualmente transmissível, a gente já investiga logo todas. A gente investiga HIV, a gente investiga sífilis e faz. De repente, por exemplo, a gente acaba descobrindo uma pessoa que tem gonorreia, que ela tem sífilis também. Daí a gente acaba tratando os dois e protege assim a família inteira, né? De repente isso pode acabar, né, passando para a esposa e prejudicar até o neném no futuro, entendeu? Então essa que é a importância da gente estar atento com os sintomas das doenças sexualmente transmissíveis. Pedro, outra coisa que eu acho importante a gente falar um pouco é sobre as pedras nos rins. Você pode discorrer um pouco sobre esse assunto? Claro. Pedra nos rins, ela é causada pela cristalização da urina, né? Então, a gente vê assim, o rim, ele é como se fosse um filtro, aquele filtro de vela, filtro de barro, e o sangue entra pela artéria sujo, ele passa por esse filtro e volta limpinho pela veia e volta pelo coração. E o que é o produto dessa limpeza é a urina. Então, a urina nada mais é do que o produto da limpeza do sangue. Então, existem vários sais minerais, principalmente oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, entre outros que formadores de cristais, né? E quando a concentração desses sais está muito alta na urina, aí o que acontece? Eles começam a se cristalizar. Um cristalzinho gruda no outro, gruda no outro, gruda no outro, aí você vê uma pedrinha.
e aí você vai mantendo a urina concentrada e esse cálculo, essa pedrinha, ela vai aumentando de tamanho. Então, o que acontece? O segredo para a gente prevenir a pedra nos rins, o principal de todos, é tomar bastante água. Porque, como eu disse, a urina muito concentrada, ela acaba predispondo à cristalização desses sais minerais. Se a urina já estiver bem mais diluída, esses sais minerais eles acabam se cristalizando. Então, a forma mais fácil da gente identificar isso é através da cor do xixi, né? Você vai fazer xixi, o xixi tem que estar clarinho. Sempre que a gente faz aquele xixi meio amarelão, alaranjado, você fala, puxa, ó, tá nascendo pedrinha no meu rim. Se a gente já faz aquele xixi amarelo clarinho, quase branquinho, a gente fala, ó, estamos protegidos. Outras coisas também que podem provocar muitas pedras nos rins é a ingesta excessiva de sódio, né? E o consumo excessivo de carnes vermelhas, né? A obesidade. A obesidade causa muita pedras nos rins, né? Então, assim, realmente, se a pessoa manter uma dieta, comer pouco sal, praticar atividade física e se manter sempre bem hidratado, provavelmente a chance dela sofrer com cólicas renais, que não é fácil, viu? Vai diminuir bastante. Pedro, eu acho que assim, você elencou de uma forma bem completa, né, a função do urologista, os principais assuntos. E agora vamos mudar um pouquinho o foco da nossa conversa. O nosso programa, ele procura orientar a população, falar um pouco sobre como funciona a Polícia Militar. Então, recentemente, a Polícia Militar recebeu o ingresso de novos médicos, novos dentistas, novos veterinários. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, da instituição estar preocupada com essas outras áreas, porque a população ela tem a ideia do policial só no atendimento da ocorrência, né? Mas a gente tem uma policlínica que presta um serviço ao policial militar. Você pode discorrer um pouquinho sobre isso para nós? Sim, então a gente passou por um curso de formação, os oficiais de saúde, né? E ao longo do curso a gente entendeu como é que é o funcionamento da polícia e a gente pôde perceber que um policial na atividade fim da polícia, que é a segurança pública, ele precisa estar com a saúde dele em dia. A gente não quer, e eu penso que a população em geral não quer, que um policial que não consiga correr, um policial que tenha problema no joelho, um policial que tenha problema na pressão alta que vai infartar no meio de uma ocorrência, né? A gente quer um policial saudável, que esteja em pronto emprego e pronto para ação naquele momento de estresse que acontece, né? Então, a gente pôde observar a necessidade, então, de a gente cuidar da saúde da tropa, né? Então, a atividade fim, ela é a mais importante, mas nós médicos estamos aqui para dar suporte para a tropa, fornecer saúde para a tropa, para que a tropa possa atuar de maneira mais eficaz na rua, né? Muito bacana esse esclarecimento. E agora, finalizando o nosso bloco de perguntas, se você pudesse deixar um recado para a população referente ao Novembro Azul, a questão da conscientização, qual seria esse recado, Pedro? Não tenha vergonha, tá? Eu acredito assim que muitas pessoas acham que se forem no urologista, vai chegar e o médico vai obrigá-los a fazer um exame de toque sem nenhum tipo de esclarecimento, que a pessoa vai chegar lá e vai ser forçada a fazer qualquer coisa. Mesmo que você não queira fazer o exame de toque, isso principalmente para as pessoas que não querem fazer o exame de toque, consulte o neurologista, pegue as informações, esclareça as suas dúvidas, e se mesmo assim você persistir com não querer realizar o exame de toque, faça pelo menos o exame do PSA. Entendeu? Não deixe de ir para o urologista por conta dessa vergonha. A gente não vai chegar lá e pedir para você abaixar a calça e fazer, enfim, qualquer coisa que você não queira fazer, entendeu? Então, o nosso papel principal é de dar informação e você decidir o que você vai fazer com o seu corpo, entendeu? O que você vai fazer de exame, o que você vai fazer de rastreio. A gente só dá informação e a gente quer o quê? Que você tenha o melhor tratamento e a melhor prevenção possível para a sua saúde, né? Obrigada, Pedro. Eu acredito que esse programa foi de suma importância, porque ele tratou realmente assuntos muito relevantes, foi muito esclarecedor. Então, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. E assim encerramos o programa PMMS em Ação. Lembrando que esse programa é uma parceria da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Militar com a Assembleia Legislativa. Até a próxima!